E aí pessoal, eu sou o Guilherme da 147, sou monitor de anatomia do M1 e hoje vou falar um pouco sobre a anatomia do olho. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber em relação à anatomia do olho é a localização do olho, onde o olho está localizado. O olho ele fica localizado no crânio, na região da órbita, e é muito importante, inclusive para a parte de locomotor, vocês saberem quais são os ossos que vão formar a órbita. Então, a órbita é formada pelo osso zigomático, pela maxila, pelo osso frontal, pelo osso etimoide, pelo osso lacrimal, pelo osso esfenoide e também pelo osso palatino. São os 7 ossos que vão formar a nossa órbita, e é justamente nessa região onde o olho vai se localizar. Na órbita, a gente vai ter algumas aberturas, a gente tem espécies de orifícios, que são fissuras, e também o canal óptico. Então, a gente vai ter o canal óptico, essas fissuras, essas aberturas, elas dão passagem a nervos, dão passagem a vasos sanguíneos, que vão fazer a irrigação nessa região, e também a inervação. Então, o canal óptico, por exemplo, vai dar passagem ao segundo par de nervos cranianos, que é justamente o nervo óptico, que vai ser responsável justamente por levar os impulsos nervosos provenientes dos fotorreceptores em direção aos centros nervosos associados à visão, então ao cérebro, à área visual do cérebro. Ele vai levar esses impulsos nervosos para essa região. Tem a fissura orbital superior, por exemplo, que vai dar passagem a alguns nervos, como o nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervos cranianos, o nervo troclear, que é o quarto par de nervos cranianos, e o nervo abducente, que é o sexto par de nervos cranianos. Todos esses nervos vão fazer a inervação de alguns músculos extrínsecos do olho, responsáveis pelos movimentos oculares, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E também aqui a gente tem a fissura orbital inferior. Ela vai dar passagem também a alguns nervos. Um deles é o ramo maxilar do nervo trigêmeo. Ele vai passar justamente por essa região, mas ele não está relacionado à inervação do olho. O nosso olho, o bulbo do olho, ele vai ser dividido em 3 camadas principais. A gente tem uma túnica externa, também chamada de túnica fibrosa, uma túnica média, também chamada de túnica vascular, porque essa região ela tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Boa parte do suprimento sanguíneo para o nosso olho vem dos vasos sanguíneos dessa região, também chamada de úvea ou trato uveal, e a região mais interna, onde fica a retina, chamada de túnica interna. A túnica externa ela é a região mais externa do bulbo do olho, também chamada de túnica fibrosa. A túnica fibrosa ela vai ser formada principalmente pela esclera, é toda essa região branca aqui na imagem. Ela vai ser formada então pela esclera, formada pela córnea, e tem essa região de transição entre a córnea e a esclera, chamado de limbo da córnea. Então a gente tem a esclera popularmente é chamada de a parte branca do olho. Essa esclera ela é opaca, por isso então ela tem essa coloração branca, e ela vai recobrir, ela vai ser responsável por recobrir os 5/6 posteriores do bulbo do olho. Então os 5/6 posteriores do bulbo do olho, na túnica externa, são formados pela esclera. O sexto anterior do bulbo do olho é formado pela córnea. A córnea é como se fosse uma continuação da esclera, ela apresenta uma convexidade maior que a esclera, então ela tem. Dá para perceber, aqui termina a esclera, a córnea vai ter uma convexidade maior e ela é transparente, ela vai ser o primeiro meio de refração dos raios luminosos. Então é por onde os raios luminosos eles vão chegar no nosso olho. Os raios luminosos incidem sobre a córnea e o primeiro ponto de refração vai ser justamente sobre ela. E aqui a gente também tem o limbo da córnea. O limbo da córnea é uma transição. Então, como a gente tem essa convexidade da córnea maior que da esclera, essa transição entre córnea e esclera, essa espécie de ângulo que forma aqui, essa região ela vai ser chamada de limbo da córnea. A esclera ela é muito importante porque ela vai servir também como ponto de fixação. Então aqui seriam os músculos, essa região aqui marrom na imagem, seriam os músculos, então, os músculos extrínsecos do olho, responsáveis pelos movimentos oculares, e a esclera, como é uma região de tecido fibroso, ela seria responsável, seria um ponto de fixação para esses músculos, tanto os músculos extrínsecos quanto os músculos intrínsecos do olho. Então aqui a gente tem a esclera, que mais uma vez é a conhecida popularmente como parte branca do olho. Ela recobre os 5/6 posteriores do nosso bulbo do olho, e tem a córnea, que é a região transparente, que recobre o sexto anterior.
Na transição entre os dois, a gente tem o limbo da córnea. Mais uma vez aqui, numa peça real, corte sagital, a gente tem aqui a região da córnea, e aqui a gente vai ter a região da esclera, essa parte mais esbranquiçada. A túnica vascular, logo abaixo então da túnica fibrosa, a gente vai ter a túnica média ou túnica vascular, também chamada de trato uveal ou úvea. No caso aqui dessa imagem, a parte branca seria a túnica fibrosa, essa parte rosa na imagem seria a túnica média ou túnica vascular. Essa região ela é uma camada intermediária. Ela é formada então pela coroide, ou também chamada de corioide, pelo corpo ciliar e também pela íris. E aí na íris a gente tem um orifício que é chamado de pupila. Então, primeiro, a coroide é uma camada marrom avermelhada. Ela fica situada entre a esclera e a retina, e ela é altamente vascularizada. Ela tem essa coloração marrom avermelhada justamente pela presença de melanina. Anteriormente, ela vai ser contínua com o corpo ciliar, e a maior parte da úvea, do trato uveal, vai ser formado justamente pela coroide. Então, é toda essa região aqui que fica entre a esclera e a retina. Ela tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, é ricamente vascularizada. Uma coisa muito importante a respeito da coroide é que ela está envolvida no fenômeno da luz, do olho vermelho, quando a gente tira foto com flash. Então, de certa forma, algumas pessoas, quando a gente tira foto com flash, é comum com que algumas pessoas apresentem os olhos vermelhos na foto, principalmente quando está muito escuro. Isso acontece justamente, e esse fenômeno envolve a coroide. Isso acontece porque quando a gente tira foto com flash, quando o flash ele é disparado de maneira muito rápida em direção aos nossos olhos, dependendo da iluminação da região, o que vai acontecer é que a nossa retina ela não tem tempo suficiente para se contrair, a nossa pupila não tem tempo suficiente para se contrair. Então o que vai acontecer é que a pupila vai regular a entrada de luz no olho, o que vai acontecer é que a pupila não consegue se contrair de maneira muito rápida, uma grande quantidade de luz vai atingir a nossa retina, e aí o que acontece é que na retina a gente tem, adjacente à retina a gente vai ter a coroide. A coroide ela fica adjacente na retina e como a gente consegue ver aqui na imagem, tem vários vasos sanguíneos, esses pontinhos aqui vermelhos e azuis são justamente vasos sanguíneos, veias e artérias, que é uma região ricamente vascularizada. Então, há uma grande quantidade de luz acaba chegando na retina e é refletida. E como adjacente à retina a gente tem a coroide, que tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, a frequência da luz que é refletida e que volta para a câmera, que é capturada pela câmera, é uma frequência correspondente ao vermelho. E é por isso que acontece aquele fenômeno. Na foto, o nosso olho acaba ficando vermelho. Justamente a gente tem a coroide envolvida nesse processo. Como eu citei anteriormente, a coroide ela é contínua anteriormente com o corpo ciliar. Esse corpo ciliar, então, é uma continuação anterior da coroide. Ele vai unir a íris e a coroide, é como se fosse um ponto de união, que a gente teria a íris, aqui o corpo ciliar, e aqui a gente tem a coroide. Ela também serve como um ponto de fixação para o cristalino, e ela é formada pelos músculos ciliares, e ela vai ser formada pelos músculos ciliares e também pelo processo ciliar. Então aqui a gente tem o corpo ciliar, vai ser formado pelos músculos ciliares, que são muito importantes para regularem o foco da nossa lente, do cristalino. Eles acabam participando da regulação da espessura do cristalino, e tem os processos ciliares que vão ser importantes para a produção de humor aquoso, que vai preencher toda essa região anterior do bulbo do olho. Então aqui a gente tem o corpo ciliar, os processos ciliares, que são essas espécies de pregas aqui nessa região, que vão produzir o humor aquoso, e a gente tem os músculos ciliares. Elas são extremamente importantes, então os músculos ciliares, eles são extremamente importantes porque a partir da sua contração e do seu relaxamento, eles conseguem regular a espessura do cristalino. E aí a gente tem aqui o cristalino, então o cristalino ele fica suspenso, justamente pelos ligamentos, ligamentos onulares, ou também ligamento suspensor do cristalino, é esse ligamento aqui.
ele suspende o cristalino, e aí esses músculos ciliares, a partir da sua contração ou do seu relaxamento, eles conseguem regular a espessura do cristalino. Como o cristalino ele é a lente do nosso olho, o que vai acontecer é que essa contração, o relaxamento do músculo ciliar, ajuda então a regular o foco do cristalino. Então, como eu falei, a gente tem aqui o cristalino, que é a nossa lente, a gente tem o músculo ciliar, que é uma parte do corpo ciliar. O cristalino ele fica suspenso então pelos ligamentos zonulares, ou também chamado de ligamento suspensor do cristalino. E aí, o músculo ciliar ajuda a regular a espessura do cristalino da seguinte forma. Então, o que, é que vai acontecer? Quando o músculo ciliar ele contrai, ocorre um relaxamento dos ligamentos zonulares. O ligamento zonular ele vai relaxar e com isso o nosso cristalino ele fica mais arredondado. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é muito comum às vezes a pessoa pensar que quando o músculo ciliar ele contrai, ele faria esse movimento com os ligamentos zonulares. Ele faria esse movimento com os ligamentos zonulares, puxaria os ligamentos zonulares e tensionariam os ligamentos zonulares. Mas na verdade não é isso. Entre aspas, o que acontece é que é como se o músculo ciliar ele puxasse a coroide e não puxasse e não em si os ligamentos zonulares. Então ele não faria esse movimento para trás. Ele faria esse movimento. É por isso que quando o músculo ciliar ele contrai os ligamentos zonulares, é como se ele puxasse a coroide, entre aspas, e aí os ligamentos zonulares eles relaxam. Com os ligamentos zonulares relaxando, o que vai acontecer é que a gente vai ter um aumento da espessura o nosso cristalino vai ficar mais arredondado. Quando o músculo ciliar ele relaxa, faria esse movimento. E aí nesse caso os ligamentos ciliares eles ficariam mais tensionados e aí consequentemente a espessura do cristalino ela iria reduzir. Então é justamente assim que ela vai conseguir, a partir da contração e do relaxamento, o músculo ciliar consegue regular o foco da lente, consegue regular a espessura do nosso cristalino. Outro componente importante do corpo ciliar são os processos ciliares. Os processos ciliares eles são pregas na região do corpo ciliar e eles são responsáveis pela produção do humor aquoso. Então eles são espécies de pregas, esses processos ciliares são espécies de pregas na região do corpo ciliar e eles fazem a produção do humor aquoso que vai fazer o preenchimento dessa região, que vai ocupar todo esse segmento anterior do olho. Então toda essa região entre o cristalino e a córnea vai ser ocupada por esse líquido que é o humor aquoso. O humor aquoso, ele auxilia, então o humor aquoso ele também auxilia na nutrição, tanto da córnea quanto do cristalino. Então o humor aquoso ele vai ter alguns nutrientes que ajudam a nutrir tanto a córnea, que é uma região avascular, quanto também o cristalino. Ele vai ser produzido então pelo processo ciliar. Então o processo ciliar ele são pregas aqui na região posterior do corpo ciliar. Nesse processo ciliar ocorre a produção do humor aquoso e esse humor aquoso, quando ele é produzido, ele vai fluir e ele vai atravessar a pupila. Então a gente vai ter aqui a íris, a pupila, e aí o corpo ciliar, então, o humor aquoso é produzido nos processos ciliares, ele passa então pela pupila e vem ocupar essa região aqui entre a córnea e o cristalino. Então tem um cristalino aqui e ele vai ocupar toda essa região. O que vai acontecer é que, além dele ser produzido pelos processos ciliares, ele também é drenado. A gente tem uma drenagem do humor aquoso feito nessa região aqui. Essa região aqui que é a região que é a região do limbo da córnea, mais ou menos ao nível do limbo da córnea, a gente vai ter o seio venoso da esclera. Esse seio venoso da esclera, também chamado de canal de Schlein, ele é extremamente importante porque ele faz a drenagem do humor aquoso. Então ele evita com que a gente tenha um acúmulo muito grande um volume muito grande de humor aquoso no olho, e isso poderia gerar um aumento da pressão do bulbo do olho, da pressão do nosso olho, da pressão intraocular. Então o que vai acontecer? Uma coisa muito importante é que o humor aquoso ele é totalmente renovado de 12 a 6 vezes por dia. Então, a cada dia, de 12 a 6 vezes, o nosso humor aquoso ele é totalmente renovado. Então, a gente tem mais humor aquoso sendo produzido e o humor aquoso sendo drenado. Então, é muito importante que a taxa de produção do humor aquoso
e a taxa de drenagem dele, essas taxas elas sejam iguais, elas estejam equilibradas, justamente para evitar uma grande quantidade de humor aquoso e para manter a pressão intraocular constante. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre essa drenagem pelo seio venoso da esclera e essa produção pelos processos ciliares. E aí a gente tem uma correlação clínica que é o glaucoma. Vocês não precisam se preocupar com isso, é só uma curiosidade. Acho que ela nem cobra na prova. Ela nem chegou a falar pra gente. Mas a gente tem o glaucoma. O glaucoma, ele é justamente uma falha nessa drenagem do humor aquoso. Então é importante que essa drenagem esteja equilibrada com a produção para deixar a pressão intraocular normal. O problema é que em algumas pessoas pode ocorrer uma falha na drenagem do humor aquoso, por causa de uma obstrução, por exemplo, no seio venoso da esclera. Com isso, a gente tem um desequilíbrio entre produção e drenagem, e, consequentemente, a gente vai ter um aumento da pressão intraocular. Então, a drenagem não acontece de maneira correta, e isso pode levar a um aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular, dependendo da situação que aconteça, se isso não for normalizado, se isso não for corrigido, pode ter uma compressão dos vasos sanguíneos, então pode haver uma certa compressão dos vasos sanguíneos que vão irrigar essa região e que também fazem irrigação da retina, e isso pode reduzir o suprimento sanguíneo para a retina. Ao reduzir o suprimento sanguíneo para a retina, pode levar a uma lesão nos neurônios da retina, e isso pode provocar a cegueira. Agora, isso aqui é importante, é o outro componente da túnica vascular, que é a íris. A íris ela vai formar a região mais anterior da túnica média, do trato uveal. Na íris, ela vai ser essa região colorida, então essa região que a cor dos nossos olhos é justamente formado pela íris. E na íris a gente tem um orifício central, esse orifício central ele é chamado de pupila. A pupila é por onde os raios luminosos eles penetram o bulbo do olho. Então eles atravessam a córnea, vão passar pelo humor aquoso e aí eles vão penetrar o nosso bulbo do olho para conseguirem atingir a retina justamente pela pupila. Na íris a gente vai ter então alguns músculos, dois grupos de músculos, que são o músculo esfíncter da pupila, que faz então a contração da pupila, e o músculo dilatador da pupila, que faz a dilatação da pupila. Então o esfíncter faz o movimento tem ação de miose, ele gera a contração da pupila, reduzindo o diâmetro da pupila e diminuindo a quantidade de luz que penetra no nosso olho. E o músculo dilatador da pupila, ele faz a ação de midríase, ele gera uma dilatação da pupila e aumenta a quantidade de luz, que vai penetrar o nosso olho. Então a gente tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, eles fazem inervação desses músculos, são muito importantes. Então a gente tem o músculo esfíncter da pupila que recebe inervação parasimpática, e a gente tem o músculo dilatador da pupila que recebe inervação simpática. Por último, a região mais interna do bulbo do olho, ela é a túnica interna. Na túnica interna a gente tem a retina, a fóvea central, e a gente vai ter também o disco óptico, é toda essa região aqui mais amarelada na imagem. Então túnica externa, túnica média, túnica interna, e na túnica interna a gente vai ter retina, fóvea central e disco óptico. A nossa retina é a porção neural do nosso olho, é justamente o local para onde as imagens são projetadas, para onde as imagens são direcionadas, justamente porque é nessa região que a gente tem várias camadas de neurônios. Então nessa região a gente tem várias camadas de neurônios, e entre esses neurônios a gente vai ter os fotorreceptores, que são cones e bastonetes. Esses fotorreceptores conseguem converter os estímulos luminosos em impulsos nervosos, que pelo nervo óptico vão ser levados até o cérebro. Então é por isso que os raios luminosos, quando eles penetram o nosso olho, eles são projetados para a região da retina. Na face posterior do bulbo do olho, no que a gente conhece como fundo de olho, no fundo do olho, a gente vai ter então a presença de uma área circular bem definida. Essa área circular bem definida, a gente tem uma área circular bem definida. Essa área circular bem definida, ela é chamada de disco óptico, ou disco do nervo óptico, e ela corresponde à região que é a região cega do olho, a parte cega do olho. Justamente porque é nessa região por onde as fibras,
por onde as fibras do nervo óptico, que é o segundo par de nervos cranianos, eles emergem no bulbo do olho. Então essa região ela não tem fotorreceptores, não tem nem cones, nem bastonetes. Então é uma região insensível à luz, ou seja, nessa região qualquer imagem que seja levada para essa região, os raios luminosos a gente não consegue perceber. Por isso é conhecida como a parte cega, ela é insensível à luz devido à ausência de fotorreceptores nessa região. Só que lateralmente ao disco do nervo óptico, a gente vai ter a mácula lútea. A mácula lútea, por sua vez, no centro da mácula, a gente tem uma região que é chamada de fóvea central. Essa região, por sua vez, é uma região de altíssima acuidade visual. Então, enquanto a gente tem uma região que é o ponto cego do olho, a gente tem a outra região lateralmente a ela, que é a mácula lútea, onde está localizada a fóvea central, e na fóvea central a gente vai ter uma fovéula. Essa região, então, é uma região de altíssima acuidade visual. Então, a fóvea central é como se fosse uma depressão central na mácula lútea. Nessa região, a gente tem uma alta densidade de cones. Então, em relação a todo o resto da retina, essa região é a região que tem a maior densidade de cones. E os cones são fotorreceptores muito importantes, acho que vocês vão ver isso em fisiologia, eles são fotorreceptores muito importantes para a acuidade visual. Então, eles são especializados na acuidade visual. É justamente por isso que essa região é a nossa região de maior acuidade visual. Então, normalmente, os raios luminosos que chegam aos nossos olhos, eles são direcionados, a maioria, os raios luminosos, eles são direcionados principalmente para essa região da fóvea central, justamente para que seja formada uma imagem nítida. É por isso, então, que a gente, por exemplo, quando a gente quer focar o nosso olhar em um determinado objeto, é muito comum por isso a gente movimenta muito os olhos, justamente por isso, porque quando a gente está movimentando os olhos para direcionar o olhar para um determinado objeto, a gente está direcionando justamente a imagem desse objeto, projetando a imagem desse objeto sobre a nossa fóvea central. E é essa região de maior acuidade visual e a gente vai ter uma visão mais nítida desse objeto. Em relação, em relação, caso ele, em relação se ele mais nítida do que se ele fosse projetado em qualquer outra região da retina, justamente porque essa região tem uma maior quantidade de cones. Além disso, a gente tem outra região que é chamada de ora serrata. Essa ora serrata é como se fosse uma continuação, é uma terminação da parte óptica da retina. Então, a parte óptica da retina, que é essa região aqui amarela na imagem, ela termina anteriormente com essa região que é conhecida como ora serrata. Ela é a margem posterior do corpo ciliar. Então a gente vai ter aqui o corpo ciliar. Essa margem posterior aqui do corpo ciliar seria a ora serrata. Ela é a terminação da parte óptica da retina. A gente tem as câmaras do olho, então o nosso bulbo do olho é dividido em algumas câmaras. Primeiramente, a gente tem o segmento anterior do bulbo do olho. Esse segmento anterior do bulbo do olho, ele fica entre o cristalino e a córnea. Toda essa região é chamada de segmento anterior. E aí essa região, ela é toda ocupada pelo humor aquoso, só que na verdade a gente vai dividir essa região em duas câmaras, a câmara anterior do bulbo do olho e a câmara posterior do bulbo do olho. A câmara anterior do bulbo do olho, ela é aquela região entre a córnea e a íris. A câmara posterior é aquela região entre a íris e o cristalino. Aqui na câmara anterior, a gente tem a região que é o chamado ângulo irido-corneano. Ângulo irido-corneano. Esse ângulo, ângulo irido-corneano ou ângulo irido-corneal, ele é muito importante. Na situação do glaucoma, por exemplo, quando a gente tem um aumento da pressão intraocular, a gente pode ter uma alteração desse ângulo entre a íris e a córnea, na câmara anterior do bulbo do olho. A gente também tem a câmara posterior do bulbo do olho, que é também uma parte do segmento anterior do bulbo do olho. Posterior ao cristalino, a gente tem essa região que é chamada de câmara postrema, ou câmara vítrea também, que é a região que é ocupada pelo humor vítreo, que é uma substância mais gelatinosa. Então aqui a gente tem a câmara anterior do bulbo do olho, a câmara posterior, aqui a gente vai ter o ângulo irido-corneal, e aqui a gente tem a câmara postrema. Uma coisa muito importante também, que é bastante simples e que é muito importante vocês terem em mente,
Inclusive, eu acho que ela já cobrou em prova. Na nossa, por exemplo, ela cobrou sobre a orelha, o caminho que o som, que as ondas sonoras, elas percorrem, então, na nossa orelha. Também é muito importante vocês saberem, terem em mente, é algo muito simples, mas que ela pode perguntar em prova, que é justamente o caminho que a luz percorre no nosso olho. Então, os raios luminosos, o caminho que eles percorrem, eles vão passar pela córnea, da córnea vão passar pelo humor aquoso, vão penetrar então pela região da pupila, chegam ao cristalino, sofrem refração, passam pelo humor vítreo e são projetados na retina, principalmente na região da mácula lútea, da fóvea central. Esse é o caminho. Então ele penetra pela córnea, passa pelo e aí na região do segmento anterior a gente tem o moracoso, então córnea, o moracoso, pupila, passando pela pupila, cristalino, humor vítreo e aí chega até a fóvea central, até a retina. Além disso, no nosso olho existe a conjuntiva. A conjuntiva é uma membrana mucosa, ela reveste a parte posterior da pálpebra. Então aqui a gente tem essa membrana mucosa que reveste a parte posterior da pálpebra, mas ela também reveste o nosso olho, ela se prolonga para recobrir a esclera, que é a parte branca do nosso olho. É uma camada mucosa que tem como função proteger o nosso globo ocular de corpos estranhos. E aí a gente tem uma correlação clínica com essa mucosa, que é justamente a conjuntivite. Não precisa se preocupar muito, é só uma correlação clínica. Então a gente tem aqui essa túnica conjuntiva, é toda essa região aqui, ó, na parte posterior da pálpebra, e aí a gente tem a conjuntiva do olho, ela se prolonga aqui para recobrir a esclera. E aí essa conjuntiva, ela está sujeita a inflamações, a infecções causadas por vírus, bactérias, que é o que a gente conhece como a conjuntivite. Então a gente pode ter aquela vermelhidão no olho, pode ter secreção e etc. É justamente então causada por uma inflamação, uma irritação dessa conjuntiva do olho. Pode ser por causa alérgica, viral ou bacteriana, por exemplo. E agora os músculos extrínsecos do nosso bulbo do olho. Esses músculos extrínsecos, eles são muito importantes. Eu não sei se vocês, acho que vocês vão ver também, ouviram em locomotor. Esses músculos extrínsecos, a gente tem 7 principais. O músculo levantador da pálpebra superior, o músculo oblíquo superior, o oblíquo inferior, o reto lateral, o reto medial, o reto inferior e o reto superior. São todos esses músculos. Então a gente consegue ver aqui o ponto de fixação de cada um deles no nosso bulbo do olho e eles vão ser muito importantes. O músculo levantador da pálpebra é muito importante também vocês saberem a inervação de cada um desses músculos. A inervação de cada um deles vai ser muito importante, por exemplo, para a gente conseguir identificar, sabendo a inervação, conseguir identificar a partir da ação do músculo uma lesão em um determinado nervo. Então a gente tem o nervo oculomotor, que vai fazer a inervação da maior parte dos músculos extrínsecos do bulbo do olho, que são então o músculo levantador da pálpebra superior, o músculo reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. Tem o nervo troclear, que faz a inervação do músculo oblíquo superior, e aí uma forma de vocês lembrarem, um macete para vocês lembrarem, é justamente a tróclea. Então, como eu vou mostrar mais na frente, a gente tem a tróclea, e o músculo oblíquo superior, ele passa pela tróclea, por essa estrutura medial chamada de tróclea, e aí, para lembrar, ele passa pela tróclea, é inervado pelo nervo troclear. E a gente tem o nervo abducente, que faz a inervação do músculo reto lateral. Esse músculo reto lateral faz o movimento de abdução do olho. E aí é só lembrar, o nervo abducente faz a inervação do músculo reto lateral, cuja função é abdução. Então aqui a gente tem o bulbo do olho, tem aqui os músculos. Uma coisa muito importante, aqui a gente tem o que eu falei, que é a tróclea. O músculo oblíquo superior, ele sempre vai passar pela tróclea. Então, por exemplo, na prova prática, para vocês identificarem se é o olho direito ou se é o olho esquerdo, a gente pode ter como base a gente pode ter como base a tróclea. Então a tróclea, ela sempre é localizada medialmente. Então ela está localizada medialmente. Então esse aqui seria, por exemplo, um olho esquerdo. Aqui no caso, a gente tem músculo oblíquo superior. Aqui a gente teria o músculo reto medial, músculo reto lateral, músculo reto superior, reto inferior e aqui o oblíquo inferior.
Aqui a gente teria novamente o oblíquo superior, então a gente consegue ver de maneira mais clara a tróclea aqui. E aí ele faria esse desvio na direção dele, então, pela tróclea. A tróclea sempre medial, então se ela está medial, esse aqui seria o olho direito. O nosso olho ele tem alguns eixos de movimento principal, então no eixo sagital a gente tem um movimento de rotação lateral e rotação medial. No eixo transverso, movimentos de elevação e depressão. No eixo longitudinal, movimentos de adução e abdução. E aí a gente vai ver qual é a ação de cada um dos músculos. Então, primeiro, o músculo levantador da pálpebra superior, a única função dele é muito simples, ele faz a elevação da nossa pálpebra superior. Agora, a função dos músculos retos. O músculo reto lateral ele é responsável pelo movimento de abdução. Então, ele é inervado pelo nervo abducente, faz movimento de abdução. O músculo reto medial faz um movimento, então, de adução. Já o reto superior, além da ação principal dele, ele também tem ações secundárias. Ele tem ações secundárias de adução e rotação medial. Então, o reto superior ele faz a elevação do bulbo do olho, que é a ação principal dele, só que ele também tem ações secundárias, que é a ação de adução e também de rotação medial. Já o músculo reto inferior, ele tem a ação primária dele, que é a ação de depressão do bulbo do olho, só que além disso ele também tem a ação de adução e também tem a ação de rotação externa, de rotação lateral. E por último, então, a gente tem os músculos oblíquos. Os músculos oblíquos, assim como os músculos retos, superior e inferior, eles vão ter a ação primária e vão ter as ações secundárias. Então, a gente tem o oblíquo superior e o oblíquo inferior. O oblíquo superior, ele promove a depressão do bulbo do olho. Então, é muito importante lembrar disso, prestar atenção nisso, porque muitas vezes, por ser oblíquo superior, a gente tende a ser levado ao erro de que a função dele é fazer a elevação do bulbo do olho, mas a função dele é fazer a depressão do bulbo do olho, fazer a depressão do olho. Além disso, ele também tem a ação secundária de abdução e também a de rotação interna, que é a rotação medial. Já o oblíquo inferior, da mesma forma, ele faz a elevação do olho, faz abdução e faz rotação externa ou rotação lateral. E aí a gente tem aqui, só para revisar rapidamente, então, a gente tem aqui o processo de elevação. É muito importante saber que no processo de elevação a gente tem a ação simultânea de dois músculos. Porque a gente tem o músculo reto superior que faz elevação, só que além de elevação, ele faz adução e rotação medial. E a gente tem o músculo oblíquo inferior, que ele também faz elevação, mas ele faz abdução e faz rotação lateral. Então, o que aconteceria é que quando a gente faz a elevação do nosso olho, a gente tem dois músculos atuando de maneira simultânea, o reto superior e o oblíquo inferior. Porque o movimento de adução do reto superior seria anulado pelo movimento de abdução do oblíquo inferior, e o movimento de rotação medial do reto superior seria anulado pelo movimento de rotação lateral do músculo oblíquo inferior. Então, rotação medial do reto superior seria anulado pelo movimento de rotação lateral do oblíquo inferior. E aí, esses movimentos se anulariam, e aí só sobraria o movimento de elevação promovido pelos dois. Da mesma forma, quando a gente tem um abaixamento do olho, a gente tem dois músculos atuando de maneira simultânea, reto inferior e oblíquo superior. Os dois promovem depressão, mas o reto inferior também promove adução e rotação lateral, o oblíquo superior, abdução e rotação medial. Então, essas ações secundárias dos músculos elas se anulariam, um promove a abdução, outro promove a adução, essas ações elas se anulariam e aí só sobraria a ação de depressão. A gente tem aqui, no olho direito dessa pessoa, a gente teria a ação do músculo oblíquo inferior, porque ele promove abdução e promove elevação. Além disso, promove também, promove também rotação lateral. E aqui a gente teria o reto superior. Ele promove elevação, adução
e rotação medial. Aqui da mesma forma, a gente teria aqui a ação do músculo oblíquo superior, depressão, abdução e rotação medial, reto inferior, depressão, adução e rotação lateral. Da mesma forma, e por último, esses movimentos laterais do olho. Então, o músculo reto medial promove o movimento de adução, o reto lateral, abdução. E aí, a partir dos movimentos que cada um dos olhos, cada um dos músculos, eles são responsáveis, é importante saber a inervação desses músculos para a gente conseguir identificar possíveis lesões nesses nervos. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma paralisia no nervo oculomotor, o nervo oculomotor ele faz a inervação da maior parte dos músculos do nosso olho. Então, ele só não faz a inervação do músculo oblíquo superior e a inervação do músculo reto lateral. Então, uma pessoa que tem uma paralisia do músculo do nervo oculomotor, ele teria uma perda de tônus muscular no músculo levantador da pálpebra superior. A gente consegue ver aqui que a pálpebra superior ela fica um pouco caída. Teria uma perda de tônus no reto superior, reto inferior, reto medial e também no oblíquo inferior. Então, o que sobraria? Essa pessoa teria um tônus muscular maior na região do oblíquo superior, que promove depressão e promove abdução, e no reto lateral, que promoveria abdução. Então, uma pessoa que teria, por exemplo, uma paralisia de nervo oculomotor teria essa característica aqui. Enquanto uma pessoa que tem paralisia, por exemplo, no nervo abducente, o nervo abducente ela inerva apenas o músculo reto lateral, responsável pela abdução. Nesse caso, ela teria uma perda de tônus muscular no nervo, ela teria uma perda de tônus muscular no músculo reto lateral, e aí perderia essa compensação feita pelo músculo reto lateral, ela teria uma adução do olho. Então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem depois mandar mensagem, perguntar, e depois eu posso disponibilizar os slides para vocês.